reveza entre os 3. Então, você fica 2 dias, no caso, folga fracionar o atendimento entre os 3 e diminuir a exposição, que isso é o principal, né? Porque numa cidade pequena, como a gente, por exemplo, se um de nós fica doente ou um de nós tem algum problema, aí já aperta mais para os outros 2. Se os 3 estiverem plenamente saudáveis, então a gente tem condições mais favoráveis de atender mais pessoas por mais tempo. Então, nesse sentido, tem sido muito bom. A gente consegue realmente abastecer nossas energias, diminuir nossas preocupações e manter a população de Campo Azul totalmente resguardada quanto ao atendimento médico, que é o mais importante no final das contas. Uhum. Mas como é que está a aceitação do povo com relação a essa questão de isolamento social? O povo está respeitando direitinho, está seguindo as recomendações médicas corretamente ou está tendo dificuldade? Eu costumo dizer que a gente, assim, é uma coisa minha, não é? Isso não está em livro, não está em nenhum jornal. De quarentena e de enclausuramento, digamos assim. Essa foi a primeira fase, então as pessoas ainda achavam novo, achavam que não ia chegar, que a gente já é isolado, né? A gente pensar em Norte de Minas, que já é um local mais isolado, então a gente já pensa que a gente está isolado, que não vai chegar. Essa foi a primeira fase, então as pessoas aceitam o isolamento, mas elas deixam acontecer. No segundo momento, que eu acho que é o que a gente está vivendo agora, que iniciou os casos mais próximos. Então, a gente já começa a ver os hospitais, que são os hospitais maiores, que geralmente drenam os pacientes de cidades menores, começam a ter bastante casos. Então, assim, você já vê diariamente boletins sendo divulgados com casos novos. Então, aí a população agora já começa a segunda fase de, digamos que, assombramento, ou seja, aquilo que a certo momento parecia distante, no momento parece ser muito mais real e muito mais plausível de acontecer. E aí, eu acho que vai existir uma terceira fase, que será a fase de que vai ter um número grande de infectados ainda. Eu acho que provavelmente haverá uma quantidade maior de infectados. Os números estão aí para mostrar que isso é plausível de acontecer. E que as pessoas ainda vão ter um temor ainda maior. Então, eu acho que essa questão de isolamento social, ela ainda não está ideal, já esteve pior, mas ela deverá aumentar, deverá. Não sei se irá, mas deverá. Principalmente pensando-se no número de casos que poderá vir, né, na verdade. Entendi. Aqui na nossa região, a gente ainda, como você disse, ainda não tem muitos casos. Sim. Por exemplo, eu estou aqui em Cristália, por exemplo, nós só temos 2 casos suspeitos, nenhum confirmado. Então, assim, tá tudo tranquilo. E tá todo mundo, assim, isolado, né? Respeitando isolamento e tudo tal. Mas veja bem, a turma, essa terceira fase da qual você fala, é que provavelmente, se acontecer, vai ser a mais difícil de enfrentamento. Sim. Porque, primeiro, porque os nossos hospitais não estão preparados para isso. Não está adequado a essa situação. Então, esse é um problema. E segunda coisa, porque aquela questão que você fala, que é a questão do pânico social. Muita gente vai ficar com muito receio e medo. A doença começa a chegar muito perto. Né? Então, é muito importante a gente tomar as devidas precauções, e a Organização Mundial da Saúde, o Ministério da Saúde e profissionais, e pessoas que trabalham na área da saúde, recomendam para que nós todos possamos fazer. Né? Então, o problema maior do que está acontecendo ainda, e se eu falo em relação a tanto a população quanto a nós médicos, há uma certa incerteza de como serão os próximos passos. Muito do que a gente sabe é em relação aos países que mais tiveram casos acometidos, né? Pessoas acometidas. Então, assim, a gente está vendo hoje um país que é muito mais estruturado que o nosso, que é os Estados Unidos, e com um número recorde de mortes.
A gente pode... ele, nos Estados Unidos hoje está em primeiro e muito em primeiro, né? Digamos que está quase o dobro do segundo colocado. E um país que é tão estruturado, né? Que tem um volume de material, de insumos muito grande, um país rico, já está sofrendo bastante. Então, a gente teme de que isso possa, em algum momento, acontecer aqui no Brasil. A gente pega, por exemplo, reportagens e pega... Porque nunca se viveu um tempo de tantas mentiras e verdades como agora, né? Tudo é verdade, tudo é mentira ao mesmo tempo, né? Então, uma verdade hoje pode ser mentira amanhã e vice-versa. E, você, por exemplo, em estados em que não há um abastecimento de saúde muito grande, por exemplo, Pernambuco, Ceará, Amazonas, né? Esses estados estão sofrendo bastante porque eles não têm uma quantidade grande de leitos de UTI. É uma quantidade pequena. Não tem existem centros de saúde grandes, como nas capitais, mas em regiões mais periféricas do estado não tem hospitais grandes. Então, quase tudo fica drenando para os grandes centros. Então, acaba que enche muito esses leitos. E os CTIs, que seriam os locais que mais estão adequados, tanto com o material médico como profissionais, para tratamento desses pacientes, está tão lotado que não tem como abastecer a população de uma saúde plena. E sem falar que é só o coronavírus, a gente tem diversas outras doenças que continuam a existir. Então, o infarto ainda continua a matar, pressão alta, então, diversas coisas. Dengue, né? Até vi a live você falando ontem e que a dengue continua. Né? Tanto é que eu, nas últimas semanas, atendi muito mais dengue do que coronavírus, por exemplo. Entendi. Luciana, a nossa irmãzinha lá de Brasília, está perguntando, pede para que você diga sobre o aumento da imunidade para a prevenção do coronavírus. O que podemos fazer? Quais alimentos ingerir? Então, foi um assunto até discutido um pouquinho, você discutiu um pouco ontem também, que falou sobre algumas pessoas falam de usar vitamina D, aumentar a quantidade de vitamina D, vitamina C. Não existe uma receita de bolo, né? Na verdade, não existe. A gente sabe que situações do dia a dia que possam te ajudar a melhorar a sua imunidade são uma boa alimentação, né? Mas o que é uma boa alimentação? Com certeza não é comer churrasco e feijoada todo dia. Então, tem uma alimentação balanceada, a primeira coisa, né? Então, baseada em frutas, verduras, também proteínas. Tudo isso é uma alimentação balanceada. Segundo, mesmo que difícil, dá para fazer atividade física em casa, entendeu? Atividades físicas mais leves, mas que dá para ser feito. Um exemplo, por exemplo, minha esposa está grávida e nem por isso deixou de fazer atividade física. Tem feito diariamente, acho que até mais do que quando não estava. Então, dá para ser feito, entendeu? Não há receita de bolo, não há receita. O mais importante, eu acho, para a população não é se preocupar com aumentar sua imunidade. Tem que se preocupar em prevenir a aquisição da doença. Infecção, né? Porque, por exemplo, a imunidade de cada um ela é aleatória. Muitas vezes você não pega gripe, você não adoece quase, mas se você pegar uma doença dessas, sua imunidade pode não ser boa o suficiente. Entendeu? A gente sabe que existem pessoas que naturalmente já têm uma imunidade ruim e realmente essas têm que tomar cuidado. Pacientes, por exemplo, gestantes, pacientes que têm imunodepressão, pacientes que usam medicações contínuas que causam imunodepressão, pacientes que têm doença lúpica, por exemplo. Então, esses pacientes, naturalmente, a gente tem que preocupar mais com a imunidade. Entendeu? Mas, de forma geral, se a gente fosse falar o que eu preciso usar para melhorar a minha imunidade? Então, dieta balanceada, atividade física leve, né? Evitar exageros e o principal, prevenção, que é permanecer em casa. Tá? Sua imunidade vai ficar muito bem protegida se você não adquirir a doença. Isso é fato. Sim. Né? Sim. Agora vamos para uma questão mais técnica, né?
digamos assim, mais científica da coisa. Explica para a gente como que o Covid-19 ele entra no organismo e como ele age no organismo dentro de nós. O que acontece? Como é que acontece desde o contágio até o estágio mais agudo dessa doença? Eu vou tentar explicar sem ser muito técnico, para não ficar meio chato, né? Digamos assim. Então, o coronavírus, né, é um vírus, como acho que muita gente já sabe, pelas reportagens em si, é um vírus que já existe há muito tempo. O que está acontecendo é uma nova remessa, digamos assim, de coronavírus. Então, são vírus novos de uma família que já existia. Então, é um ente novo de uma família, digamos assim. Então, esse vírus é o SARS-CoV-2, né? E quem adquire a doença tem a Covid-19. Então, a doença se chama Covid-19, né? Tudo bem, então isso é o agente etiológico. As formas de transmissão, isso é muito importante também. Então, gotículas, né? Então, você espirrar, tossir próximo a outra pessoa, você pode transmitir. O falar também pode transmitir, tá? E também, mesmo que mais raro, mas que também está relatado, a transmissão fecal-oral. É uma coisa que tem pouco se falado, mas existe essa possibilidade. Mesmo que mais rara. Tanto é que alguns pacientes desenvolvem diarreia com coronavírus. A gente falou primeiro do vírus, né, das formas de contágio. Segundo, o local principal de acometimento, tirando os pacientes que são assintomáticos, que não vão sentir nada. Então, vão ser sintomas respiratórios. Então, sintomas respiratórios, principalmente, que a gente chama de vias aéreas superiores. Então, vai ter uma tosse, pode ter uma dor de garganta, espirros, congestão nasal. Alguns sintomas também sistêmicos. São sintomas gerais e inespecíficos, como, por exemplo, dor de cabeça, dor no corpo, dor articular, né? E o principal, lógico, que é o que mais a gente suspeita, tem medo, que é a febre, né? Então, esse, digamos que é o momento, são os primeiros sintomas. Posteriormente, esses pacientes eles podem evoluir para uma infecção de via aérea inferior, tá? Então, via aérea inferior são os brônquios, os alvéolos, ou seja, o pulmão, né? Então, a partir daí, o vírus pode entrar em células pulmonares, ocasionando infecção local e, lógico, isso é muito mais complexo, né? Mas, assim, a partir do momento que ele infecta ali a região pulmonar, causando uma pneumonia viral, a pessoa fica com dificuldade de transferir oxigênio do ambiente para o seu sangue. A partir daí vem a famosa, então falada, falta de ar. Se você não consegue transmitir esse ar para o seu corpo, então você falta oxigenação no seu corpo, então você começa a aumentar a sua respiração no intuito de tentar enviar mais ar para o seu corpo. Tá bem genérica a explicação, mas o intuito é esse mesmo, é só para as pessoas entenderem que existe uma evolução gradual. Pode existir pessoas que abrem um quadro já com pneumonia? Sim, pode existir essa pessoa que abre um quadro já com pneumonia já grave, entendeu? Mas o normal é uma tosse, um sintoma respiratório leve que pode evoluir para uma pneumonia. E aí essa pneumonia pode ter diversos desfechos, entendeu? Desde uma infecção secundária, uma necessidade de intubação, necessidade de oxigênio suplementar. É mais ou menos isso. O vírus é um vírus de RNA. É um vírus que ele precisa da célula humana para se reproduzir. Então, ele infecta basicamente a célula humana para se reproduzir e, a partir daí, ele é transmitido. Eu vi algumas reportagens, alguma coisa assim, e me corrija se eu estiver errado, porque, como você disse, agora, nesse período agora, nunca houve um tempo com tantas mentiras e verdades ao mesmo tempo, né? Sim, então, sim. O que acontece? Mas eu ouvi alguma coisa dizendo que o local onde o vírus se instala e onde ele se aloja e que pode causar um agravamento mais forte da doença é quando ele chega lá na região dos alvéolos pulmonares. Isso. Aí ele vai entrando ali naquelas... E lá dentro dos alvéolos, parece que lá tem umas enzimas. Que enzimas são essas que são produzidas lá e que favorecem a progressão desse vírus lá?
É bem complexa essa questão, mas é tipo assim, são enzimas que garantem a abertura e fechamento do alvéolo, que garantem o alvéolo ficar aberto, entendeu? Uhum. Então, na verdade, não seria, nem seria enzimas, seriam substâncias que garantem com que esse alvéolo trabalhe de forma eficaz, entendeu? Eu nem vou me lembrar aqui o nome dessas enzimas especificamente, entendeu? Uhum. Mas essas enzimas, elas ajudam a permanência do alvéolo em funcionamento, entendeu? O que acontece é que Uhum. o coronavírus, ele infecta as células ali do alvéolo e essa substância que naturalmente deveria existir ali vai estar sendo produzida de forma ineficaz ou nem sendo produzida. E como há uma inflamação grande, onde a inflamação pode gerar produção de pus, produção de secreção. Então, com isso, o alvéolo ele não tem a sua capacidade de funcionamento plena. Entendi. Secundariamente, vai haver os sintomas de falta de ar. Mas isso a gente está falando os quadros graves, né? A gente sabe, por exemplo, que Sim, sim. dos pacientes que se infectam, até 20% pode ter um agravante, pode ter um quadro grave. Sendo que a mortalidade, dependendo do estudo, está girando em torno de 3 a 7%. Entendeu? Entendi. Então, é mais ou menos isso. Mas, assim, para te explicar isso bem, seria uma questão fisiológica que eu acho que não compensa, porque é bem teórico, sabe? Entendi. Existem diversas substâncias. Uhum. Mas é basicamente isso. O alvéolo não consegue trocar o ar, porque o alvéolo é a unidade funcional do pulmão. Se ele não está funcionando bem, seja por acúmulo de secreção, seja porque ele está abaulado, ou seja porque está fechado, é porque então não vai ter uma troca eficaz de ar e, consequentemente, a pessoa vai ter falta de ar. Uhum. Amaro aqui de Cristália, perguntando, Hum. né? Aí, dentro da pergunta dele, eu desdobro em outra também. Ele pergunta assim: se você estiver gripado e está em dúvida, pode tomar um remédio de gripe ou tem que fazer exames para a Covid-19? E aí a pergunta é: tem um sintoma, aí não sabe, não tem certeza se é Covid-19 ou uma gripe comum. Que Uhum. providência deve se tomar? Essa é uma boa pergunta, porque tem sido me perguntado isso diariamente. Né? A partir do momento em que ficou estipulado no Brasil que a transmissão comunitária já estava estabelecida, né? Então, assim, qualquer paciente que tenha sintoma respiratório, até que se prove o contrário, ele é um paciente suspeito, entendeu? Uhum. Lógico, se ele é um paciente com quadro leve, só com sintoma de resfriado, que seria mais uma dor leve na garganta, congestão nasal e tosse, sem febre, então esse paciente ele pode ficar mais tranquilo. Não necessariamente ele precisa fazer um exame para saber se tem coronavírus. Isso é na situação nossa atual, né? Porque se a gente pensar no mundo ideal, todo mundo, tem sintoma aqui respiratório, se eu estou com coronavírus, vou fazer o exame. Fiz o exame, deu negativo. Beleza, estou tranquilo. Entendeu? Isso seria um mundo ideal, mas não é. O que a gente está orientando é o seguinte: os pacientes que têm sintomas muito leves, muito similares a um resfriado, então esses pacientes eles podem ficar só em observação, entendeu? Mas se for coronavírus, tudo bem, você vai ficar manter em observação e em isolamento social. A gente pede um período de pelo menos 14 dias, que a gente viu que nos estudos é o período mais eficaz de segurança, né? Até Uhum. porque a gente sabe que entre o período de transmissão do vírus é de 5 a 14 dias, mas, sobretudo, entre 5, 7, 10 dias, que tem a maior probabilidade de transmissão. Então, se esse paciente que mesmo está com sintomas leves manter o isolamento social para não infectar outras pessoas, ela vai se curar e vai permanecer bem. Precisa fazer o exame? Não necessariamente. Na nossa condição atual, nem tem como, entendeu? Uhum. Mas eu quero pagar o exame. Tudo bem. É um direito seu, você quer pagar, pode pagar. Entendeu? Mas vai demorar e provavelmente você vai receber o resultado, você já vai estar bom. Entendeu? O que Uhum. tem acontecido o que a gente tem feito é o seguinte: o paciente chegou com sintoma sugestivo. A gente passa medicações sintomáticas apenas, ou seja, vamos controlar a febre, controlar a dor no corpo, beber bastante líquido e a gente orienta. Vá para casa, qualquer sinal de alarme, a gente explica os sinais de alarme, você retorna para o serviço para a gente avaliar. Entendeu? Certo. É essa conduta básica que a gente tem feito
nos atendimentos em postos de saúde e PSF. Uhum. Mas no começo, quando a doença surgiu lá na China, acho que já estava ainda se espalhando pela Itália e tudo, falava-se muito que não se podia tomar paracetamol, tinha um outro medicamento também, Ibuprofeno? ibuprofeno. Isso. Qual o problema? Que reação esses remédios têm para a pessoa que tem Covid-19? Na verdade, em relação aos analgésicos comuns, que é dipirona e paracetamol, que são os que a gente mais usa, não tem restrição, não. Continua usando. O ibuprofeno teve um pequeno período ali que alguns estudos tentaram mostrar que poderia ter algum efeito colateral relacionado ao Covid, em pessoas que tinham Covid. Mas depois caiu-se por terra, então a gente não está tendo mais essa contraindicação absoluta a não usar o ibuprofeno. De forma que a gente tem feito, sabe? Se necessário. Uhum. Só que o ibuprofeno é um anti-inflamatório, então a gente tem diversas outras opções. Então, não pode usar ibuprofeno, tem outras opções. Entendeu? Entendi. Então, O efeito deles, basicamente, a dipirona e o paracetamol são medicações que agem principalmente diminuindo dor, então são analgésicos, e diminuem febre, então são analgésicos e antitérmicos. Eu sei que o paracetamol tem um efeito anti-inflamatório, mas é bem fraquinho. Então, o principal efeito é analgésico, diminuir dor, e antitérmico, tá? E os anti-inflamatórios, eles têm essa função também. Só que eles também são anti-inflamatórios. Então, os anti-inflamatórios como ibuprofeno, mesolida, naproxeno, etc., então eles têm 3 efeitos: anti-inflamatório, analgésico e antitérmico. Então, essas são as funções deles. Então, mas a gente hoje não tem tanta restrição a usar o anti-inflamatório, não. Só que assim, ele não vai diminuir o período de doença e nem vai causar um desfecho melhor. Então, se a pessoa está sentindo dor e febre, a gente opta por analgésicos comuns, que é ainda mais seguro do que anti-inflamatórios. certo. Entendeu? Então, entendi. Então, para todo caso, a pessoa teve um sintoma de gripe ou resfriado, o ideal é dipirona e tudo. Uma outra recomendação, ficar no isolamento até se recuperar. Isso. Beber bastante líquido, isolamento, descanso e observar sintomas. Observar sinais de gravidade. São sinais de gravidade que vão nortear os próximos passos, entendeu? Só citando um exemplo, tem uma colega que ela está trabalhando, eu não sei se é Belo Horizonte, mas ela está trabalhando no hospital maior, aí ela teve um paciente com sintomas gripais leves, e a paciente, não, tudo bem. Aí ela falou assim, tudo bem, pode ir para casa, orientou. O paciente retornou em alguns dias já com sinais de alerta. A tomografia, estava bem típico de um paciente com Covid, e foi confirmado. Então, isso tem acontecido, entendeu? O que seria, igual eu te falei, o que seria ideal? Fazer o teste, ver se o paciente tem Covid, porque você mantém um alerta maior sobre esse paciente. Entendeu? Só que a gente não consegue predizer o desfecho desse paciente. Ele pode vir começar o atendimento hoje bem, daqui 3 dias ele não está tão bem. Entendeu? A gente não tem muito como prever. Na verdade, é bem impossível prever. A gente sabe que aqueles pacientes que têm fatores de risco têm uma predisposição maior de ter complicações. Aí sim a gente já mantém um alerta maior. Sim. Igual, por exemplo, no meu caso, né, você conhece muito bem, você sabe, eu já tive problemas sérios na minha infância de bronquite, pneumonia, sarampo, uma série de doenças assim. Então, no meu caso, eu tenho que tomar mais cuidado, tenho que prevenir ainda muito mais para não entrar numa gravidade clínica, né? Sim, mais ou menos. A questão é a seguinte, hoje, por exemplo, você não é um paciente asmático. Hoje, você teve um período de asma importante na infância, ali, que você necessitou de tratamento e cuidados mais intensivos. Hoje você não tem. Você tem um histórico pulmonar não tão bom. A asma ela tem 2 ciclos, geralmente. O que é mais comum a gente ver uma criança que ela tem muitos episódios de asma na infância, geralmente ele por volta de 7, 8 anos, basicamente ela melhora, até um pouquinho mais tarde às vezes, mas ela melhora e passa a idade adulta bem, e aí pode ser que no futuro ela tenha de novo. Ali por volta dos 30, 40 anos, depende. Mas isso é o que, por exemplo, está acontecendo com você. Você teve quando era mais novo e agora você não tem. Você não depende de remédio para respirar bem. Diferente de alguns pacientes que dependem. Alguns pacientes, eles realmente dependem de medicações
para conseguir manter uma boa respiração, entendeu? Esse é o paciente que eu me preocupo. Eu preocupo no seu caso, também, você tem um histórico pulmonar, entendeu? Só que hoje você não tem uma dependência de medicações para respirar. Diferente de outros pacientes que dependem de medicações contínuas, às vezes bombinha contínua, medicações orais contínuas, doses altas de medicações. Esse me preocupa ainda mais, entendeu? Entendi. De forma E agora, nesse período agora que a gente está entrando no período onde começa a haver mudança do clima, começa a entrar mais um tempo frio, né? Então, aumenta muito o quadro de pessoas que têm problemas de gripe e resfriado. Isso. Né? Isso. Aí o problema maior é o aumento da confusão, porque vai confundir muito o sintoma, entendeu? Só que assim, tem duas questões nesse sentido. Vai confundir mais, vai. Mas em segunda instância, a gente está mais isolado. Por exemplo, você vê muita criança nesse período gripada, mas geralmente elas gripam muito em ambiente escolar, em creche. Essas coisas não estão funcionando, entendeu? Então, a tendência é que não tenha tantos casos também de resfriado nesse momento. Só que o paciente asmático, por exemplo, ele vai sentir também, né? Como ele sempre sente quando há mudança climática. Isso é inevitável. Isso é até interessante, essa questão de mudança climática, porque a princípio existiam muitas pessoas, até, sei lá, especialistas que diziam que, não, a gente vive num clima tropical. Lá onde é que os países frios é que estão sofrendo com isso, aqui a gente não vai sofrer. E assim, hoje a gente está vendo que a realidade não é essa. Por exemplo, os estados do Nordeste, que são sabidamente quentes, Pernambuco, Ceará, Amazônia também, que é um local quente e úmido, tem disseminado a doença de forma até assustadora também. Então, não tem muito isso de clima, não. Tá? Os climas frios estão tendo um desfecho pior, entendeu? Mas não quer dizer que os climas quentes também não vão sofrer. Sim, sim. E além de tudo isso que você tem dito, essa questão toda de tratamento e tudo mais, outras precauções mais fáceis, né, e prevenções que deve se fazer, não custa nada a gente lembrar, né, lavar as mãos, cuidado agora mesmo, está se falando muito na questão de usar as máscaras, né, para evitar o contágio. Então, existem, além desses costumes de prevenção, existe mais alguma coisa que se pode fazer para evitar o contágio? Eu acho que assim, não tem muito segredo não nesse sentido, sabe? A higiene de mãos, principalmente, né? E o isolamento, não tem muito segredo. Tem rolado um quadrinho, que eu estou vendo bastante pessoas colocando em WhatsApp, Facebook, Instagram, que é assim, quando a pessoa tem coronavírus e a pessoa que não usa máscara e a pessoa que não tem, já diminui o contágio. Quando a pessoa que não tem está usando e a que tem coronavírus não está usando, diminui, mas não tanto. Quando quem tem coronavírus e quem não tem estão usando, diminui ainda mais, sensivelmente. Então, isso é importante, né? Por exemplo, eu não estou sentindo nada, vou sair na rua aí, não estou sentindo nada, não tem problema não. Se todo mundo estivesse na rua, usasse máscara, tipo, eu tenho que ir na rua, não tem jeito. Vou usar máscara. E assim também com uma pessoa que está com algum sintoma, usasse máscara, o contágio seria muito menor. Sem falar que tem os portadores assintomáticos, eles não estão sentindo nada, mas porventura podem passar o vírus para outras pessoas que podem sentir o sintoma. Então, essa é uma questão interessante, quer dizer que tem pessoas que podem pegar o vírus e não sentir nada. Existe essa possibilidade, sim. E pode transmitir, né? E pode transmitir. Esse que é o problema, né? Esse é um grande problema. Aí é naquele paciente que... É porque isso depende muito da reação imunológica de cada um. E às vezes esse que não sente nada vai se curar, vai ficar imune e vai passar para um senhorzinho ali que tem pressão alta, tem um problema cardiológico e que vai sentir alguma coisa, né? Infelizmente existe essa possibilidade. Certo. Então, pode existir também a possibilidade, às vezes, ele adquiriu, está passando, mas ainda não começou os sintomas. Depois começa os sintomas, só que ele já transferiu para outras pessoas. Existe essa possibilidade também. Entendi. Pois é. O que o pessoal aí da área da saúde, principalmente secretarias municipais,
Secretaria Estadual do Governo, tem orientado para vocês, médicos, para fazer, no cuidado que vocês devem ter para poder evitar também se contaminar com o coronavírus. Isso é interessante, porque cada serviço ele vai se adequar de diferentes formas, entendeu? Por exemplo, o básico que tem se pedido é que no serviço de saúde, por exemplo, a gente tenha os materiais básicos, os insumos básicos de proteção individual. Então, seria luvas, um capote estéreo, a máscara. Existem diversos tipos de máscara, mas a que mais protege, a mais eficaz seria aquela N92, tá? Que às vezes é difícil de achar, é caro e está tendo certa dificuldade. E gorro e protetores de pés também. Mas isso é variável. Por exemplo, no ambiente hospitalar, esses cuidados